Olá, todo mundo. Meu nome é Catarine Mizan. Eu sou professora de Biologia do SESI Camaragibe. Prazer em conhecer todos vocês. Vou começar agora a apresentar o que eu trouxe para vocês hoje e espero ampliar os conhecimentos de vocês sobre esse assunto. Só um minuto. E aí eu decidi trazer para vocês citologia porque é um assunto que cai tanto no SSA, tá? Esse preparação é específico para o primeiro ano. Muito, muito, muito que cai. E eu acredito que vocês já estejam começando a se preparar, estejam mais ou menos nesse momento de aprender sobre as organelas citoplasmáticas. E o que é na citologia, professora Catarine, é simplesmente o estudo das células. Cito é célula, tá bom? Ele está dentro do assunto do SSA1, ele é o terceiro assunto, e hoje eu vou falar para vocês sobre a célula procarionte e eucarionte, e as membranas plasmáticas e a especialização dessa membrana plasmática, tá certo? Não vamos chegar a falar sobre permeabilidade celular, mas eu tentarei dar uma só aguçada na curiosidade de vocês, para que, quem sabe, vocês saiam daqui e vão lá para a internet, para o Google, aquele brother nosso, pesquisar um pouquinho. Célula procarionte, eucarionte, ou procariota e eucarionte. É uma. Nós todos somos formados de células, né? Todo ser vivo é formado de célula. Essa imagem ela é bem esclarecedora. Deixa eu pegar o meu apontadorzinho. Porque ela mostra pra gente uma célula que é eucarionte e uma célula que está aqui, procarionte, a junção dessas duas. E aí eu vejo que na célula procarionte eu vou ter uma cápsula, um ribossomo, vou ter um DNA todo jogado dentro do meu citoplasma, uma membrana plasmática, uma parede celular. Já na minha célula eucarionte, eu não estou representando uma parede celular, porém eu tenho células eucariontes que possuem parede celular, tá certo? Eu tenho um núcleo que guarda o meu material genético, ao invés dele estar todo jogado no meu citoplasma. Organelas citoplasmáticas como o complexo Golgi, a mitocôndria, o lisossomo, o retículo endoplasmático, que pode ser rugoso com ribossomos aderidos à sua estrutura, e liso, sem esses ribossomos aderidos. E aí, como é que a gente pode lembrar sobre as células eucariontes e procariontes? Os procariontes são seres mais primitivos, eles remetem àquela televisãozinha em preto e branco, aqueles filmes antigos em preto e branco. Já os eucariontes, eles lembram, ou a gente pode fazer uma associação a organismos mais atuais, porque a televisão deles é colorida. Como seres eucariontes, eu tenho os protozoários, que são seres unicelular, uma célula apenas, tá? Esse daqui é o Trypanosoma cruzi, que é o causador da doença de Chagas. Isso daí vale para que você nunca esqueça mais disso. Doença de Chagas é causada por um protozoário. A doença de Chagas é causada por um protozoário. Tem um vetor? Existe, sim. Nós temos o besouro barbeiro. Mas a gente tem que lembrar sempre que é um protozoário que vai causar a doença de Chagas, e não vai ser nenhuma bactéria, não vai ser nenhum vírus, ou não vai ser nenhum platelminto ou nematelminto. E sim, será um protozoário, tá bom? E a gente vai encontrar também essa célula eucarionte em fungos e animais e plantas. Não trouxe imagem de fungo, mas se vocês lembram do cogumelo do Mário, se vocês lembram daquele mofo que às vezes dá numa fruta, numa verdura, aquele mofo que dá no pão, aquele tudo são fungos. Animais, nós e aqueles outros animais que encontramos, se você olhar para a direita e olhar para a esquerda, você vai ver pelo menos uma formiguinha ou uma muriçoca, porque a muriçoca a gente vê por aí, e ela vai ser o seu representante animal que está faltando na nossa figura. E as plantas? Cacto é uma planta, pé de manga é uma planta, tá? Aquele capinzinho ele vai ser uma planta, e tanto a planta quanto os animais também são seres eucariontes. E os protozoários também, tá? Eles vão ter toda essa organização celular. Célula procarionte, essa célula mais primitiva, um pouco desorganizada com seu material genético espalhado por aí, não está mostrando, mas a gente tem os plasmídeos também, que são materiais genéticos circulares, enfim. Nós vamos ter como representantes bactérias e cianobactérias. Cianobactérias são bactérias que possuem um pigmento na sua estrutura, elas são bactérias fotossintetizantes, porém, ambas são células procariontes. Se a gente analisar no microscópio, a gente pode observar que no interior desses organismos, a gente vai ter um material genético disperso no citoplasma. Procarionte primitivo, preto e branco. Eucarionte mais atual, colorido, tá? Pergunta, sempre tem essas perguntas. Professora, a senhora não falou dos vírus? Onde é que estão os vírus nessa história?
Ah, minha gente, os vírus são seres acelulares. A gente não vai ter células para os vírus, então eles não vão estar agrupados em seres procariontos e eucariontos, entenderam? Ô, professora, mas eles não se reproduzem? Sim, mas eles são seres acelulares. Eles vão utilizar a sua célula hospedeira, olha lá o nome, ele vai se hospedar, não, de uma forma não muito grata, muitas vezes, e vai depositar o seu material genético ali naquela célula e vai obrigar ela para ela fazer seres iguais a ele. Isso daí não é uma célula, tá? Ele é celular, uma célula não faz isso. Ela não vai usar alguém ou um ser para explorar, para poder reproduzir o seu material genético. Uma célula consegue gerar outra célula. Ponto. Os vírus são seres acelulares. Eles não têm célula. Mas vírus são seres acelulares e não têm célula. Se vocês terminarem essa aula de hoje dizendo para qualquer pessoa aí pelo mundo afora que vírus tem célula, vocês vão ficar muito queimados na fita comigo, tá certo? São acelulares, eles não têm célula. Primeiro ponto, as células, ou melhor, a nossa membrana, que é o que eu tinha prometido que ia falar hoje para vocês, após a gente terminar esse processo de organização entre seres eucariontes e procariontes, células eucariontes e procariontes, onde eu também falei, não sei se vocês perceberam, eu utilizei um termo chamado unicelular para falar do protozoário, porque ele é um ser que tem uma única célula. Não usei esse outro termo para falar dos animais, dos vegetais, nem dos fungos, né, das plantas e dos fungos, porque a gente vai ter ali dentro das plantas e dos animais seres multicelulares ou pluricelulares no fungo. Também teremos seres unicelulares, pluricelulares ou multicelulares, tá? Multicelulares, pluricelulares, muitas células, entendido, né? E aí a gente vai para aquela parte, a outra parte que eu tinha dito, que a gente continuaria falando, que são a nossa membrana plasmática, essa estrutura que está envolvendo toda a nossa célula. Célula essa que eu mostrei lá atrás. Vimos que tanto as células procariontes quanto as eucariontes existem nessas células da membrana plasmática. E vamos falar sobre ela. A nossa membrana plasmática, ela tem uma bicamada lipídica, tá? Aqui, ó, é um lipídio, essa estrutura é um lipídio, chamada de fosfolipídio, porque tem fósforo na sua composição. Aqui tem um fósforozinho, que é aquele pezinho, já que vocês estão começando a ver química, quem está no primeiro ano, quem está no terceiro ano, no segundo ano, que está vendo esse vídeo já está cansado de saber que fósforo é a letra P. Tem dentro dessa estrutura, que a gente vai ver logo menos. Essa dupla camada, ela tem uma consistência oleosa, as proteínas ficam, ó, mudando de posição, tá vendo? E aí elas parecem uma peça de mosaico, porque tem várias estruturazinhas, lembra lá daquele mosaico que a gente às vezes já fez no trabalho de ciências, a gente às vezes quebra a cerâmica, né, e junta vários pedacinhos, vários fragmentos, passa uma pasta lá para poder deixar tudo bem bonitinho, tem os bancos que são feitos de mosaico, umas paredes, uns desenhos bem diferenciados feitos de mosaico, e isso é como se parece a nossa membrana plasmática, só que não só o mosaico, tá, ela tem essa fluidez, essa dupla camada lipídica permite. E aí o modelo chamado é o modelo mosaico fluido. Ele foi sugerido por Singer e Nicholson em 1972 e é o modelo atualmente aceito. Olha só que belezura, essa nossa bicamada lipídica, nessa microscopia observada, ó, dessa célula, eu tenho aqui, ó, uma bicamada lipídica, eu tenho fosfolipídios que eles são formados por uma parte polar e uma parte apolar, por uma parte hidrofóbica, que não tem afinidade com a água, e uma parte hidrofílica, que vai ter aquela afinidade com a água, porque a gente vai ter água dentro do meio extracelular e do meio intracelular. Intracelular, professora, e o citoplasma? O citoplasma tem aquela condição que pode ser um citogel, pode ser um citosol, o citosol, né? Mas aí ele tem aquela consistência fluida, e aí a gente precisa de um lipídio, nesse caso, nessa região, que tenha uma afinidade com água para permitir que aquela água esteja ali naquela região e não tenha nenhuma alteração na nossa membrana por causa disso. Olha lá o nosso fosfolipídio bem bonitinho, parece palitinho de fósforo, né? Só que não é por causa disso que ele leva esse nome. Aquele fósforo que eu disse, ele está naquela região aqui, ó. Tá? O fósforo aqui, o pezinho. A gente tem essa região formada por uma colina, e vocês vão entender melhor sobre ela, né? Quando vocês começarem a falar, sei lá, acetilcolina, aceticolar. Lá no futuro vocês vão se familiarizar mais com esse termo e vocês vão entender um pouquinho sobre isso. E o glicerol, que é a nossa base aqui, ó, do nosso, é um álcool, tá? Que tem aqui nessa base inferior dessa parte polar do nosso fosfolipídio. Nas perninhas,
Entenda que perninhas não é o termo adequado, nem o termo científico, é na minha parte hidrofóbica, eu vou ter duas cadeias de ácido graxo. A gente vai ter uma cadeia insaturada, né? E uma cadeia saturada. Olha só o que eu tenho mais na minha membrana plasmática. Todo mundo entendeu, né? Esse ponto. A gente segue. Se você não entendeu, você dá pausa e volta. E vê de novo. A membrana plasmática, ela vai envolver e proteger toda a minha célula e ela vai conseguir se ligar com outras células e se comunicar com essas outras células. A gente vai ver que existe alguém que faz isso, que é esse daqui, que eu já dei o spoiler para vocês, né, com o carboidrato, porém a gente vai falar sobre esse colesterol. Se a gente falou sobre o fosfolipídios, vamos falar sobre essa estrutura que está agregando valores importantes para o fosfolipídio. Nosso colesterolzinho, ó, ele vai controlar as propriedades da barreira, ele vai reger nossa barreira, nossa bicamada lipídica. Quanto mais colesterol eu tiver, tá? Menos mobilidade eu vou ter. Lembra que ele é como se fosse algumas, essas bolinhas, elas estão segurando as bolinhas estão segurando as perninhas dos meus fosfolipídios. Eu vou ter minhas moléculas de colesterol aderidas nos meus ácidos graxos. E aí, quanto mais eu tiver colesterol aqui, menor vai ser a mobilidade desse meu ácido graxo, tá? Menor será a mobilidade da minha bicamada lipídica. E aí ele vai ser o responsável por tornar a minha bicamada lipídica mais fluida ou menos fluida. Dentro de fungos e protozoários, quando a gente se deparar com uma situação dentro dessas provas importantes por aí, Enem e SSA, onde o nome colesterol seja substituído por ergosterol, a gente não pode se assustar, porque ele é o colesterol diferenciado que vai ter dentro dos fungos e dos protozoários. E nas plantas, professora, nas plantas a gente não vai ter, tá? Esse colesterol. E isso daqui é algo importante para se saber. Pessoas que têm uma dieta rica em planta, tá? Elas não têm um colesterol muito alto. Só que como vocês agora refletiram e chegaram nessa conclusão sozinhos, eu tenho certeza de que eu já ouvi falar em colesterol bom e colesterol ruim, professora. E agora? Gente, se diminuir a concentração de colesterol ruim por não estar se alimentando utilizando alimentos de origem animal, só utilizando alimentos de origem vegetal, infelizmente vai acabar reduzindo também a absorção de colesterol bom que estaria presente dentro dessas minhas é, próximos reunidos nessa minha membrana plasmática junto com esses fosfolipídios, tá certo? Existem alguns trabalhinhos que falam sobre isso. Nada que seja prejudicial. É mais relevante lembrar que aquelas pessoas que estão com colesterol alto, quando melhoram, mudam sua dieta e se alimentam mais de plantas, alimentos da base vegetal, elas conseguem reduzir é, uma quantidade, é, conseguem reduzir drasticamente essa concentração de colesterol ruim que tinha no seu organismo. Então, isso é importante da gente saber, tá bom? E frisar. Se você tem um colesterol que não é muito bom, por favor, se alimente de coma muitos alimentos de origem vegetal e reduza aquela alimentação de alimentos por origem, né? Reduza da sua dieta alimentos de origem animal. Membrana plasmática. Olha só. Ela vai envolver, ela vai proteger e a gente vai ter aquela estruturazinha aqui, ó, linda, bonita e maravilhosa que parece por um acaso uma anteninha. Olha aqui, ó, que lindeza. Essa teninha sigmoides, ele ajuda na aderência das células, tá certo? De uma a outra. Ele permite, ele possibilita isso, mas como é uma anteninha? Qual a função da anteninha de tantos outros objetos eletrônicos? Ela serve para haver uma captação, a melhor captação, tá? E aí o nosso carboidrato, essa cadeinha de carboidrato que vai estar formando esse glicocálise, ele faz o reconhecimento, tá? Químico, ele auxilia na formação dos tecidos, sim, reconhecendo uma outra célula, fazendo o processo, ajudando, auxiliando no processo de ligação, para poder a gente ter tecidos sendo formados, que como vocês bem conhecem, tecidos é a união de várias células. Eles vão fornecer proteção contra agentes químicos e físicos. Oh, só de olhar eu chego a essa conclusão de que há uma barreira, né, que faz uma proteção aí, né? A gente consegue chegar a inferir nisso, olhar essas imagens. Quando eu tenho um carboidrato ligado à proteína, eu tenho uma glicoproteína. Isso daqui é o carboidrato ligado à proteína. Eu tenho uma glicoproteína aqui.
Quando eu tenho um carboidrato ligado a um lipídio, eu tenho um glicolipídio. Nesse caso, eu tenho um carboidrato ligado a uma proteína, eu tenho uma glicoproteína. Esse carboidrato também é chamado de glicocálix. Beleza? Até entendido? Olha só, isso é uma membrana celular animal. Nas celulares vegetais, a gente não consegue encontrar esse colesterol. Se fosse falar de fungos e bactérias, né? A gente iria ter, como é o nome? Fungos e protozoários, perdão, o ergosterol. Seguimos, vamos embora. Proteína nas membranas. Nós temos proteínas nas nossas membranas? Sim, eu já consegui ver essas proteínas por aqui. Tem nessas proteínas. Primeiro, que elas funcionam, a nossa membrana plasmática, ela tem uma permeabilidade seletiva, tá? E essas proteínas, elas conseguem selecionar substâncias que vão entrar e vão sair. Elas têm nomenclatura específica, aquela proteína que consegue agregar todo um fosfolipídio, a gente vai ter ou a bicamada toda. Temos uma proteína integral. E aquelas proteínas que estão apenas superficiais dentro da minha bicamada, a gente vai ter como proteína periférica. Teremos como nome, tá? A nomenclatura dela será encontrada por aí como proteína integral e periférica e tem essas características. Como é que ela faz esse processo de permeabilidade e como é que ela seleciona? De acordo com a proteína e a sua função na membrana plasmática, a gente vai ter uma função de reconhecimento, tá? Aqui a gente tem aquela glicoproteína bonitona, que ela vai permitir que uma célula reconheça a outra e interaja com ela. Nós temos esse processo de receptor de sinais, a gente está vendo algo aqui ó, que encaixa nessa estrutura especificamente, e ela vai sinalizar, ela vai ser a responsável, muitas vezes, por desencadear alguns processos celulares. Essa minha proteína que parece um canalzinho, tá? Tem um canalzinho, parece até quando a gente está brincando de passanel, né? E a gente tem um canalzinho para poder, certas moléculas e íons vão atravessar essa membrana livremente. Lá nos transportes de membranas vocês vão aprender melhor quando vocês estudarem isso, ou quem sabe se eu voltar por aqui eu trago isso para vocês. Transporte entre membranas eu pormenorizo, vocês vão ficar mais esclarecido essa membraninha, esse processo de entrar esses íons, essas moléculas dentro da nossa célula. E catalase enzimática, a gente vai ter essa função, né? Lembra lá o que é enzima? Ela vai ser uma proteína que vai acelerar muitas vezes as reações, ela vai transformar uma reação e muitas vezes essa transformação ela acelera aquele funcionamento, acelera aquela resposta a alguma coisa. E essa catalase enzimática, vai permitir, tá, que essas moléculas, esses íons, atravessem essas membranas livremente. Porém, nesse ponto, o que eu tenho que mostrar é que a gente vai ter características específicas, tá? Eu vou ter moléculas passando com um tamanho diferenciado, seguindo um gradiente de concentração. Tem uma diferenciação aqui, tá bom? E quando a gente falar de transporte de membrana, vocês vão ver uma imagem parecida com essa, vocês vão chegar nessa conclusão também. Quando eu tenho aqui, ó, duas proteínas unidas. Olha, bicamada aqui, bicamada aqui. Diferente dessa que só tem uma bicamada, aqui tem duas bicamadas. Isso seria uma integração de uma célula com outra? Isso. A gente tem uma associação de células vizinhas, essa junção membranar. As proteínas podem fazer. A gente vai ver o nome dessa junção logo menos, tá? Ela vai aderir o citoesqueleto e vai dando forma ao tecido. Elas vão se aderindo, vão conformando toda uma camada de células para poder. Várias proteínas se unem e a gente vai ter várias células sendo unidas e assim a gente vai ter o nosso tecido se formando. Respirem, respirem. Um, dois, três. Let's bora. Vamos embora. O que é que a gente viu até agora? Singer e Nicholson criaram esse modelo do mosaico fluido. O que é que a gente tem como componente da nossa membrana plasmática? Temos os fosfolipídios, que são aqueles lipídios que têm o glicerol. Lembra lá? Quando a gente viu fosfolipídios, ele tinha três camadinhas, né? O primeiro era o citosol, o do meio era o grupo fosfato e o último, tá? Era onde tinha nosso glicerol. Duas cadeias de ácido graxo, a gente viu uma cadeia retinha, que era saturada, e uma cadeia quebradinha insaturada. O grupo fosfato, eu já falei sobre ele, a molécula polar ligada a ele, que a gente viu lá a nossa molécula. Quanto mais ácidos graxos insaturados, maior é a fluidez. Muitos ácidos insaturados, membrana plasmática mais fluida. Proteína. Elas podem ser transportadoras, enzimáticas e receptoras. Vimos isso também, né? Sigamos. Colesterol, a gente vai ter só em animais, não teremos vegetais.
Carboidratos temos alguns outros, mas nós temos o glicocálice, que é formado por carboidrato, né, com lipídio ou carboidrato proteína. Eu acredito que eu não trouxe informação para vocês, mas aquela estrutura do glicocálice ele vai ser formado por carboidrato com lipídio, que como se chama? Glicolipídio, ou carboidrato com proteína, que também é chamado de glicoproteína. E eles são os grandes formadores dos glicocálices nas células. Eles servem para adesão, reconhecimento e proteção. Falamos sobre isso, sim. Envoltórios, a gente tem que saber dessa informação, porque a nossa membrana plasmática, que é o que a gente está vendo, muitas vezes ela vai ter uma estrutura protegendo ela. Ela vai dar forma àqueles tecidos, àquelas células, e vai auxiliar no controle osmótico, que é um transporte de membrana. E a gente tem a parede celular, todas elas formadas por carboidratos. Carboidrato, açúcar, olha aí, ó, é muito importante açúcar para dentro do nosso organismo. Sim, é muito importante. Mas a gente não pode comer em demasia esse açúcar, porque ele pode causar malefícios. Isso é assunto para outro momento e outra conversa. Na parede celular, eu tenho, na parede celular vegetal, eu tenho a maioria das células vai ter celulose, muitas terão lignina, outras superina. Nas bactérias, eu tenho esse carboidrato chamado peptidoglicano. Nas arqueias, que são bactérias mais primitivas, eu tenho peptidoglicano não muito é, mentiroso, né? Porque o pseudo é aquele falso, não é real. A gente utiliza muito, a gente não, vocês utilizam muito esses pseudo. Eu acho que na disciplina de português ou literatura vão ter esses pseudos aí sendo utilizado esse prefixo. E na quitina, a quitina a gente vai ter como também o carboidrato sendo importante na nossa parede celular, na nossa não, na parede celular dos fungos. E é isso, vamos agora falar sobre a especialização da membrana plasmática, também chamado de EMP, durante nossa aula diferenciada. Primeira especialização da membrana que eu vou falar é a microvilosidade. Olha só que belezura. É, elas são extensões citoplasmáticas, os citoplasmáticos eles se estendem, e aí as células também vão fazer, tá? Esse processo de extensão que tem aqui. Isso daqui são velocidades. Vou mostrar logo menos, espera aí, vamos fazer organizado. Elas vão ter microfilamentos de actina e miosina, tá? Elas aumentam a superfície de absorção, porque ao invés de bater aqui, pá, ela vai bater em toda essa área, então a gente vai ter uma maior absorção dessas substâncias. Se a gente quer absorver bem, se fala que os microfilamentos eles têm essa função, a gente vai encontrar microfilamento aonde? Dentro do nosso sistema digestivo, especificamente dentro do nosso intestino delgado, tá? E aí, quando a gente fala de microfilamentos, eu quero mostrar que há filamentos, ó. Há velocidades aqui, ó. Velocidades. Em cada velocidade a gente tem várias microvelocidades. Qual é o motivo? Por quê? Para poder eu conseguir absorver muito e muito e muito nutriente quando o meu resto de alimento estiver passando por dentro do meu intestino delgado. Outra especialização da membrana plasmática são os desmossomos, hemidesmossomos e as interdigitações. Vamos lá ver na frente todo esse processo, só que eu já falei sobre tecidos, já falei que células unidas formam tecidos, então eu tenho que ter essa noção de que elas têm que se colar de algum jeito. Uma célula tem que se unir a outra de alguma forma. E aí a gente vai ter essa especialização da membrana plasmática auxiliando nessa união. Eu tenho interdigitações formando essa inserção, eu tenho desmossomos, que é essa estrutura aqui, onde eu vou ter uma placa citoplasmática com algumas proteínas e vou ter também os filamentos de queratina fazendo essa ligação, tá? A cadeirina que faz a ligação. Isso daqui é uma membrana de uma célula e aqui eu tenho a membrana de outra célula, tá certo? Estão interseccionadas, então reunidas, porque elas estão ligadas por esse desmossomos. O hemidesmossomos, diferente do dermossomo, ele é só metade. E essa metade, ela vai influenciar porque, enquanto os dermossomos estão ligando uma célula a outra lateralmente, os hemidesmossomos estão ligando a célula basalmente a outra, tá? A gente vai ter, ele vai ligar na lâmina basal essas células. Alguns tipos de células a gente vai encontrar muitos desses hemidesmossomos na nossa célula epitelial, tá? As células epiteliais unindo as nossas células para formar um tecido epitelial. Outra estrutura são as nossas zonas de oclusão e as junções comunicantes ou gap.
Na zona de adesão, que a gente viu toda essa circundar, toda a célula, colaborar com a aderência entre células, a gente viu ali tudo que a gente vai ter dentro da nossa zona de adesão, né? Interdigitações, M2-mossomos, desmossomos. Na zona de oclusão, a gente vai ter já uma diferença. Lembra que a gente viu as proteínas, elas se comunicando? A gente vai ter dentro das zonas de oclusão proteínas conversando com outras proteínas de outras células, trocando informações e materiais. É quase igual quando você tem um coentro, compra muito coentro, com muita alface, e aí você compartilha com seu vizinho, compartilha com alguém que está perto de você para fornecer aquele alimento para aquela pessoa, para aquele alimento não se estragar e porque aquela pessoa precisa. E aí, essa é a mesma ideia da nossa zona de oclusão. Junções comunicantes, gap, tá? Ou nexos, elas vão facilitar essa troca de alimento aqui embaixo entre as células e a gente encontra muito em células embrionárias, cardíacas e hepáticas esse tipo de junção. Vamos entender como é que vai funcionar esse processo. Uma célula tem que se ligar a outra? Sim. Essa união, ela pode vir formada por um desmossomos, um M-desmossomos, um desmossomos lateralmente, né? O M-desmossomo basalmente. A gente vai ter, ó, conexões. Aqui eu tenho, é o número 4, são as minhas junções comunicantes, onde eu tenho proteínas sendo unidas. A gente também vai ter zonas de oclusão fazendo isso, tá? Filamentos de proteína entre as membranas sendo fixadas, unidas também. Proteínas estão aqui, proteínas estão aqui, fazendo essa comunicação entre as células. A gente tem essas placas com os DM2-mossomos, com a nossa queratina, fixando essas células uma à outra, tá? Como é o nome dessa daqui? Lembra? Cadeína, exatamente. Essa estrutura chamada cadeína, ela vai unir bastante essas duas organelas, essas duas células. Basalmente, a gente tem os M-desmossomos, tá? A gente vai ter integrinas, receptores de proteínas transmembranas. Vamos lá, mais o que a gente falou. Pregas plasmáticas. O que são essas pregas plasmáticas? Lembra das junções comunicantes ali, do tipo gap, que são essa 4? Ela vai se aderir com uma maior facilidade quando a gente tiver o quê? Interdigitações. E aí são essas pregas plasmáticas. São essas interdigitações fazendo essa melhor aderência. O que é que eu posso comparar, professora? Dá para comparar com o quê? Então, quando eu tenho uma proteína comunicando outra proteína, eu posso fazer uma comparação com o ilhós, né? O que é que o ilhós faz? Ele deixa o cadarço passar por dentro do nosso sapato. Se eu sem o ilhós, o meu sapato não consegue permitir que o cadarço passe. E aí a gente precisa dele. Feria as nossas ligações, as nossas conexões usando proteínas, como eu tenho aqui minha zona de oclusão e tenho também aqui as minhas junções comunicantes. Já as outras, tá? As outras especializações que vão fornecer essa aderência de uma célula a outra, imagina que eu tenho um botão aqui, né? Uma parte de um botão aqui, uma parte de botão aqui de pressão, e quando eu pressiono uma outra, ela fica. É por causa disso que muitas vezes eu consigo fechar uma camisa, eu consigo às vezes atacar uma calça, às vezes eu consigo modificar o estilo de um chapéu, porque ele vai ter um botão de pressão ali para juntar uma célula à outra. E esses botões de pressões, de acordo com a necessidade que a gente vai ter para firmar essa célula toda, eles podem ser observados por aqui, tá? A gente pode fazer essa relação. Não falamos das células vegetais, por quê? Vamos falar delas agora. Elas têm essa estrutura chamada de plasmodesmos. Dentro dos plasmodesmos, ó, temos uma parede celular aqui, temos uma célula aqui, uma célula aqui, temos essa parede celular que vai unir, ó, as duas células e a gente vai ter esses plasmodesmos aqui, ó, esses orifícios que vão permitir que desmotúbulos passem, tá? Essas pontes citoplasmáticas de células vegetais que permitem o desmotúbulo passar são os meus plasmodesmos. As células vegetais elas conseguem se fixar as células adjacentes com essa estrutura chamada lamela média. Porém, elas não conseguem se comunicar. A comunicação, afinal de contas, elas têm uma parede vegetal. E as comunicações acontecerá por conta desse desmotúbulo, tá? Entre esse plasmodesmo. Seguimos. E aí, o que é que eu tenho? Perdão? Como eu disse a vocês, né? Eu ia trazer para vocês esse processo de
transporte através de membrana de uma forma muito menos forte. Bem simples, tá? Apenas um mapinha mental que eu tenho que lembrar, que vocês têm que lembrar, que dentro da membrana plasmática, entre membranas de células diferentes, de célula e meio externo, vão haver tipos de transporte, que é o transporte ativo e o passivo, e vai ter uma forma também de eu englobar partículas sólidas, que é o caso da fagocitose, e partículas líquidas, que é o caso da pinocitose. Professora, partícula sólida, imagina que tem um micro-organismo que entra dentro da tua célula. Ele vai ser englobado, sim, por fagocitose. Ele pode ser englobado por fagocitose. E no transporte ativo e passivo, imagina que algo passivo não tem tanto gasto energético, não vai ter esse gasto energético, e o ativo terá um gasto energético. Não sei se você sabia, mas a energia do nosso corpo se chama ATP, tá? E aí a gente vai ter esse gasto de energia chamada de ATP no transporte passivo e no transporte ativo, dependendo do tipo de transporte que a gente estiver falando. No transporte ativo aqui nós temos bombas de sódio e potássio, não trouxe, é um mecanismo diferente que tem que ser pormenorizado, mas se vocês têm dúvidas e têm interesse, pode procurar no Google como é que funciona, tem vídeos lindos mostrando como funciona essa relação entre potássio entrando, sódio entrando, potássio saindo de dentro da sua célula, utilizando as proteínas para que isso aconteça. Transportes passivos eu vou ter a difusão simples, difusão facilitada e a osmose. A osmose é tão conhecida. A osmose é conhecidíssima. Muitos experimentos são feitos com essa osmose. Isso tudo é transporte, que não tem gasto energético, e substâncias para dentro do tua célula, tá? Nesse caso da osmose, a gente tem algumas soluções que a gente tem que aprender. Sempre que a gente está falando de osmose, a gente fala de soluções. A gente, como professor, tá certo? E vocês ficam sempre, osmose, que nome estranho, mas é um nome que vocês têm que se familiarizar, porque vocês vão vir ainda muito na vida de vocês. Eu tenho soluções diferentes. Nessas soluções eu vou ter soluto e solvente, e de acordo com a concentração de soluto e de solvente de uma solução, eu vou fazer algo dentro do meu. Vai acontecer uma modificação dentro da minha estrutura. Se você estiver na sua casa nesse exato momento, estiver na escola e depois for para casa, por que você não pega um pedacinho de tomate? Bota um pouquinho de sal, vai acontecer alguma coisa com esse tomate. Se você já fez, você sabe o que vai acontecer. O sal, nessa situação do tomate, ele é um soluto. E vai acontecer algo com o tomate porque algo vai migrar em relação a esse soluto. E esse algo que migra em relação a esse soluto, ele é muito importante para a nossa vida. Ó, várias diquinhas. Professora, meu Deus do céu, agora eu vou ter que fazer um experimento, agora eu vou ter que correr para a internet para procurar. Esse era o objetivo, tá? Fiquem à vontade, fiquem com essa dúvida. O que é que será que vai acontecer com o tomate? O que é que será que o sal faz? Se você botar açúcar, fica a mesma coisa. Se deixar esse experimento acontecendo por 1 hora, por 2 horas, por um dia, o que é que acontece? O que é que tem a ver com esses meios, com essas concentrações? O que é que tem a ver com a osmose? Boa sorte, fique à vontade. A minha missão aqui está finalizada. Muito obrigada, espero que eu tenha esclarecido, ajudado, mas também deixado a cabeça de vocês cheia de dúvidas para que vocês procurem os resultados e procurem as respostas para essas dúvidas, tá bom? Tchau a todos e a todas. Nos encontramos por aí.